Olá, toda semana a gente quer conversar com você sobre as relações comunitárias, como as pessoas veem o seu mundo, quais as suas experiências a partir dos seus planos e seus projetos para poder trocar informações com você. A gente pegou aqui o Kaique Rezende Perucci, que está no 4º ano de estudante de jornalismo na Universidade de Bauru, a faculdade onde eu passei também aqui na Unesp, para trocar essa informação com você. Obrigado por você ter topado primeiro conversar aqui, ter essa experiência. Obrigado pelo convite. Para mim também é um prazer poder, por mais que curta, né, seja uma pessoa jovem ainda, compartilhar um pouco da minha experiência, das minhas vivências aí. Você veio de São Paulo para cá, formado na capital, tem a cidade de pedra, que a gente chama aqui do interior, circundada na sua cabeça, das suas andanças como jovem, das suas descobertas de São Paulo, e cai no interior, embora numa cidade de 400, quase 1.000 habitantes, você tem a mania de aumentar o tamanho da cidade aqui, vem com uma turma, uma moçada, né, na Universidade Pública Unesp, para descobrir um outro mundo, uma outra relação aqui. Com certeza. A São Paulo com a Bauru para você, que você não conhecia, mudou muito a visão sua sobre o interior? Não é o caso? Você já conhecia alguns outros cantos? Não, mudou bastante. Eu até já conhecia Bauru, mas eu tinha vindo para cá muito pequenininho, então eu tinha pouquíssimas lembranças, né? E dos meus familiares, assim, todos os familiares que eu tinha no interior, eles são de cidades muito pequenas, assim, tinham até familiares aqui em Agudos, em Santa Rosa de Viterbo, Pederneiras. Pequenininha mesmo. Pequenininha mesmo, então... E todas as vezes que eu fui, o que eu lembrava era, assim, pacato, né? Nada, assim, pequeniníssimo. E quando eu passei em Bauru a primeira vez, eu fiquei meio assustado. Eu falei, nossa, será que Bauru era como Santa Rosa de Viterbo, tal, que eu não vou ter muita coisa para fazer, né? Senti falta daquela agitação e tudo mais. Mas quando eu cheguei em Bauru, eu tive uma surpresa. Em São Paulo, cresci, né? E morei minha vida inteira em Pirituba, né? Periferia do estado de São Paulo, então, da cidade de São Paulo, no caso. Então ela já era meio um pouco afastada do centro e tudo mais. E a gente tem um problema muito grande em São Paulo, que por mais que você more numa cidade gigantesca, numa cidade cheia de oportunidades, cheia de opções, né, para você fazer no seu dia a dia, quando você mora mais afastado de tudo isso, você acaba muito mais morando no seu bairro, né, vivendo na sua região ali. A cidade é o seu bairro, quase a tua comunidade. Exato, a cidade vira o seu bairro. Então, eu saía de Pirituba pouquíssimas vezes, assim, digo, para fazer atividades, né, para ir para a Avenida Paulista, por exemplo, fui pouquíssimas vezes na minha vida para consumir esses eventos. Então, quando eu cheguei em Bauru, eu vi que Bauru era uma cidade numa proporção muito grande, assim. Então, para mim foi uma adaptação até que fácil, porque entre viver em Pirituba e viver em Bauru não era tão diferente assim. Então, aquele medo que eu já estava quando eu vi, nossa, ser algo como Santa Rosa de Viterbo era, já mudou a minha visão e eu já quebrei até um pouco dessa ideia que todo o interior era pequeno quantos que eu tinha conhecido, né? Vi que tem muita coisa por aqui também. Eu conheço que você está comentando sobre Santa Rosa de Viterbo, porque eu vim de uma cidadezinha muito pequenininha, que é quase uma vila, onde as pessoas se conversam e se encontram na mesma padaria, no mesmo açougue, no mesmo mercado, na mesma igreja ou comunidade, enfim, no mesmo bar, na mesma lanchonete, na mesma praça, para fazer uma convergência. É quase a dimensão de um bairro, né? Dentro do horizonte que a gente está fazendo aqui. Mas eu ia tirar uma curiosidade para trocar com você. Em certa dose, a visão de que o Pirituba de São Paulo, o bairro mais da periferia com o centro, de uma cidade gigante que não se conhece, não se repete aqui na periferia, onde tem os movimentos específicos, a moçada que circula por várias razões só naquele nicho e naquele gueto e que não frequenta o outro centro da cidade aqui? Ah, sim, eu acho que com certeza. E esse foi inclusive um dos sustos que eu tomei, porque Bauru é uma cidade no interior, mas como você falou, tem 300 e tantos, quase 400 mil habitantes, então é uma cidade muito grande. E ela é uma cidade muito grande em território também, né? Se a gente pensar, ela tem esse eixo, né? Nações, Rodrigues, Duque ali, o eixo mais central, mas você vai pegando a estrada e você vai indo para periferias de Bauru que são muito afastadas, que o transporte público também não funciona de uma maneira eficiente, né? Às vezes demora mais, tudo mais. Então as pessoas acabam realmente também usando as partes centrais de Bauru para trabalho, né? A mesma coisa que acontece em São Paulo, a gente tem bairros periféricos, né? Que são na verdade bairros dormitórios. As pessoas acordam lá às 5 horas da manhã, pegam um trem às 6, vão para o trabalho e voltam para lá às 6, 7 horas da noite para dormir, basicamente. E aqui em Bauru a gente também tem um pouco disso, né? Porque
as pessoas moram distantes também, tirando esse eixo mais central, né? E elas também se sentem, eu imagino, né? Não tive essa vivência daqui, né? Mas eu acho que também elas se sentem um pouco distantes de tudo que acontece no centro, até pela questão do transporte público, né? Precisa ter um carro para você conseguir realmente fazer a saída e volta toda hora. Então eu acho que ela se repete, né? E se repete em qualquer cidade, provavelmente, que tem esse porte um pouco maior, né? Campinas, acredito que não seja diferente, Ribeirão Preto também. Acho que Campinas fica pior ainda, né? Porque 1 milhão de habitantes, espalha Exato, muito mais. Já dá uma crescida maior. E Campinas tem a questão de São Paulo estar mais perto também, né? Então, às vezes muita coisa não acontece ali porque vai acontecer em São Paulo, então já se torna mais longe para as pessoas. Kaique, não vou fazer nenhum rótulo aqui, apenas uma troca de bate-papo, de experiência, como eu disse, e eu vou me inserir nesse mundo também. Quando eu vim da cidadezinha pequenininha, mesmo para a universidade aqui, eu fui remodelando os rótulos ou o que a gente aprendia sobre essa ideia do caipira, do interior, da relação do interiorano, que a metrópole trata de um outro jeito diferente. Isso estava como na sua cabeça? Ou como está hoje? Não, muda bastante porque a gente não tem contato, né? Lá em São Paulo, basicamente, todas as pessoas que eu tive contato são de São Paulo, ou cidades ali no máximo próximas, né? Chamada Grande São Paulo. E quando eu cheguei aqui, tinha gente de todos os interiores possíveis. Tem um rapaz que mora comigo, que ele é de uma cidade de 4 mil habitantes. Tem gente que é do Rio de Janeiro, gente que é da Bahia. Então, eu acho que você aprende a ler o mundo de outras formas também, não só do contato que você tem, né? Você aprende a entender as cidades de outra forma, entender o que é uma cidade do interior, os diferentes tipos de cidade do interior, né? Os diferentes tipos de organizações sociais, políticas e tudo mais da cidade do interior. Então, foi de primeiro contato, assim, eu cheguei aqui em Bauru, né? Fui morar numa república e eu acho que não tinha uma pessoa que era da mesma cidade que a outra, assim, era cada um de um canto. Então, isso deu uma abertura na minha mente, até para conhecer mais outros costumes e outros estados e outros termos, né, outras linguagens e tudo mais. Tem 2 portais culturais e de vivência então, dentro dessa experiência. Uma é deixar a casa, enfim, dos seus pais, o lugar onde você nasceu e cresceu, a tua comunidade em São Paulo, e esse encontro de gente de todo canto num ponto de referência aqui através da faculdade. E é um choque, né? Porque você sai de lá com tudo que, querendo ou não, é um conforto. Lá eu tinha minha mãe, meu pai, a minha irmã, tinha comida em casa, tinha tudo muito mais fácil, né? Meus amigos, todo mundo eu conhecia. Quando você cresce num bairro assim também, você tem um contato maior com a comunidade, né? As pessoas me conheciam assim como eu conhecia elas. E aí eu chego aqui, eu lembro da minha primeira semana, foi até engraçado, que eu cheguei, já teve um feriado, voltei para lá passar o feriado e aí voltei para cá de ônibus. E eu lembro de descer na rodoviária, pôr a mão na cabeça assim, começar a pensar, cara, o que eu tô fazendo? Sabe, olhar pro lado e falar, eu não tenho ninguém aqui para eu me apoiar, para eu trocar uma conversa, para eu me ajudar. E aí nisso a universidade me ajudou bastante, a república que eu fui morar também, porque eu consegui construir a minha casa aqui também, assim, refazer meus laços, né? Quando eu fiz a faculdade na Unesp, para trocar de novo um outro ponto, eu fiquei com a sensação, naquele período, numa outra realidade, né, numa outra geração, de que a faculdade tinha, por uma série de razões, uma dificuldade, ela, enquanto instituição, de conversar com a comunidade local. Isso é sempre um tema quando a gente fala com professores, com encontros aqui, que interage por ser também uma universidade pública. Nós estamos falando numa rede pública de televisão aqui. A cidade já conversa com a universidade ou com esses grupos que estão lá? A gente estava falando agora há pouco do Centro Cultural Acesso Popular, porque a moçada precisou achar um ponto de referência para trocar informação em convivência e cultura, por exemplo. Sim. Então, eu acho que esse degrau ainda ele está um pouco distante, né? É óbvio que, ao meu ver, a gente adiantou bastante nessa discussão, né, dessa integração entre a cidade e a universidade, né? Só que ainda é distante. Eu acho que isso é uma problemática que tem que ser resolvida pela universidade, assim, e pelas pessoas que estão lá dentro. Elas têm que correr atrás, têm que se interessar, têm que ver o que está acontecendo na cidade, porque é muito fácil para um estudante chegar em Bauru, ficar aqui 4 anos, o tempo da sua graduação, fazer os seus trabalhos que você tem que fazer, viver, né, naquele quadrado, né, que eu te falei das 4 avenidas, e depois ir embora, voltar para sua cidade, ir para outra cidade e ir para o mercado de trabalho. É um caminho simples, né? Mas aí você acaba não cumprindo a principal função de uma universidade pública, que são as 3 frentes, né? A graduação,
as linhas de pesquisa, né, e os projetos de extensão, que esse é o ponto principal, que é você devolver para a cidade onde você está algo que ela vai realmente aproveitar com seus estudos. Aí você vai devolver o que ela está pagando para você, que é basicamente isso. Então, eu vejo, principalmente no curso de jornalismo, que a gente está caminhando com bastante projetos de extensão interessantes, né, realmente buscando. Tem o Jornal do Unicea, por exemplo, que vai lá na comunidade do Unicea, perto da Unesp, fazer um jornal sobre o pessoal, né, sobre um jornal em comum participação com o pessoal do bairro. Tem o Fatos da Rua também, né, que é um jornal em comum participação com os moradores de rua. Então tem bastante coisa. E tem pessoas que começam a se interessar pelas coisas da cidade, né? Eu, por exemplo, que cresci em São Paulo, cresci envolvido com o movimento hip hop em São Paulo. Quando eu cheguei aqui, descobri a casa do hip hop de Bauru, ponto de cultura, acesso hip hop, né, que organiza a semana. E falei, cara, preciso participar disso, né? Preciso me inteirar nesses assuntos. E aí conheci o Magu, né? Conheci o pessoal de lá, a gente já está trabalhando junto há mais de um ano aí. E aí o Centro Cultural, né? Ele é uma iniciativa da cidade, né? Uma ideia da cidade, para a cidade também, né? Para as pessoas que vêm consumir arte na cidade e que tem esse aspecto. A gente tem na Unesp muitos artistas, né? Pessoal de design, pessoal de artes plásticas, tudo mais. E a gente criou esse espaço, né? Que tanto os artistas da cidade quanto os artistas da universidade, as pessoas da cidade, das periferias de Bauru também, principalmente, que não encontram muito espaço, né, para expor sua arte, e as pessoas também das outras classes que quiserem, e as pessoas da Unesp também que quiserem, para ser até um centro de troca de experiência também, né, você poder consumir algo que a cidade te proporciona e a cidade também poder consumir algo que a universidade possa proporcionar, né? O centro ele é muito mais da cidade em si do que da própria universidade, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Eu tô lá por conhecer, né? Por sair realmente dessa bolha, né? A gente diz muito que a universidade tem uma bolha de estudantes, professores e tudo mais que a gente fica naquele universo. Então eu busquei fugir dessa bolha, conhecer Bauru de verdade, conhecer um pouco dos bairros periféricos, um pouco dos projetos sociais que acontecem. Então eu saí dessa bolha e entrei, né, para esse projeto com o Instituto, mas o Instituto ele é muito mais da cidade, né? Ele é da cidade do que das pessoas da universidade. Mas é um espaço aberto, né, também como outros. Como a universidade, ao meu ver, também vem produzindo mais espaços, debates dentro da universidade. Teve um curso de Direitos Humanos aberto para toda a cidade, quem quiser se inscrever. Então eu acho que a universidade e a cidade também, né, tá caminhando para esse ponto de convergência. Um tem que ir se descobrindo com o outro também nessa relação. Com certeza. Primeiro dá um start, né, o outro vai acompanhando e assim a gente fica seguir. Você me contou aqui fora do ar, eu coloquei você na fogueira aqui para bater papo com a gente, que você, já posso dizer que está fazendo, estamos gravando aqui na entrada do segundo semestre do último ano da faculdade, né? E imagino como isso fica efervescente na sua cabeça. Muita coisa. O seu TCC, o trabalho de conclusão de curso, que a gente chama, né? Que você leva para casa, você está fazendo uma série documental sobre o hip hop como instrumento de formação? De transformação. Isso, instrumento de transformação. Inclusive, antes de falar dele, eu queria mandar um abraço para minha dupla também, né? Fazendo TCC em dupla, Arielle Polidoro. Não posso falar do trabalho sem citá-la, que está ajudando muito no processo, está bem difícil. Mas então, a nossa ideia é fazer uma série documental sobre o hip hop como instrumento de transformação social. Ela seria uma série, né, baseada nos 5 elementos da cultura hip hop, e sendo eles o grafite, né, o breaking, o DJ e o MC, e o quinto que é o conhecimento, né, que seria toda a ideia, todo o movimento hip hop reunido. Então a nossa ideia é contar histórias, né, e mostrar como que o movimento se desenvolveu em Bauru e como que as pessoas encontram no movimento hip hop um canal de transformação social, assim, para você, digamos assim, fugir das mazelas do seu dia a dia, né, das dificuldades do seu dia a dia, e encontrar um caminho, seja uma oportunidade de trabalho, seja uma busca de um sonho, às vezes até, como acontece muito lá na Casa de Hip Hop de Bauru, né, no Ponto de Cultura, você está para as pessoas principalmente periféricas, as pessoas, população negra, periférica, que enfrenta maiores dificuldades, né, uma minoria que sofre bastante no nosso país hoje. Às vezes você está numa dificuldade social muito grande, você não vê perspectivas de ascensão, e a partir do momento que você tem contato com o hip hop, com essa ideia, né, de realmente enfrentar essas dificuldades, de gritar
essas injustiças, né, que as pessoas sofrem, você encontra um gás a mais, né, uma inspiração a mais, ou encontra até um talento seu para seguir sua vida. Então, a nossa ideia é contar essas histórias, abordar bastante também a Semana do Hip Hop aqui de Bauru, né, que é um evento gigantesco, maior evento gratuito de hip hop da América Latina, reúne artistas que passaram por essa transformação, né? Por exemplo, ano passado veio o Dexter, rapper famoso, já tem um grupo gigantesco, e o grupo dele nasce dentro da casa de detenção, né, do Carandiru, em São Paulo. Ele, então, estava numa situação social complicada, né, assim, preso, tudo mais, detido, cumprindo a pena, descobriu o movimento hip hop, criou o seu grupo e se reinseriu socialmente, né, transformou realmente a sua vida dentro do movimento e hoje em dia vive muito bem disso, né, se tornou famoso e tudo mais. Então, hoje em dia ele tem talento. Tem né? talento, um talento absurdíssimo. Então, a nossa ideia é contar histórias assim como desses, de casos macros, a gente trazer para a realidade de Bauru também, né, para as pessoas que fazem o movimento acontecer aqui na cidade. Vou fazer um outro pequeno recorte com você. Por uma série de razões, que daria um outro bate-papo nosso aqui, mas para aproveitar, não sei se você vê da mesma forma, fique, lógico, inteiramente à vontade, mas a gente tem visto uma histeria nas relações sociais, por exemplo, para falar dos movimentos ligados à universidade, sobretudo à universidade pública, quando a gente vai tratar de política, né? A sociedade, lá nas redes sociais, acabam exacerbando isso. Para alguns, tem uma parte da sociedade que está mostrando a tua cara agora, que saiu sim da gaveta, enfim, independentemente, de novo, de rótulo, assume um papel mais de direita, tem preconceitos ou não tem preconceitos, mas há uma dificuldade desse povo se conversar, esse extremo conversar com esse extremo. No que você pôde, o que você viu dos bate-papos na universidade do dia a dia, ou, enfim, dos encontros e congressos, você esteve lá, ou entre vocês mesmo, como é que você vê isso, essa relação? Porque tem uma ideia de uma parte desse público também que marginaliza essa conversa com a universidade. Sim, com certeza. Assim, eu não posso dizer que a culpa total, né, 100% é da universidade, isso eu estaria sendo leviano também. Mas eu acho que a universidade tem um importante papel nesses preconceitos que as pessoas têm da universidade, pelo fator que eu estava falando agora há pouco também da conversa, né? É muito fácil você ser um professor com mestrado, com doutorado, estar numa universidade, ou você ser um aluno que acabou de passar na graduação, e você fazer a sua pesquisa, você fazer seu projeto, você estudar e saber muito do que você está falando e produzir dados sobre isso, é fácil para quem estuda. Fácil assim, né? Sim. Dá um trabalho, mas você faz com tranquilidade. Mas isso se torna muito mais difícil quando você tem que passar isso para a população. Então, você estudar isso, entender para você e para pessoas que estão no seu meio, é fácil, você consegue, as pessoas estão interessadas. Agora, você chegar numa senhora que tem 50 anos, 40 e tantos anos, que está trabalhando e não está vendo resultado nos seus trabalhos, não está crescendo uma ascensão social e levar esse debate para ela e inteirar ela com esse assunto é muito difícil. Eu acho que a universidade ela se distanciou um pouco da população nesse de se fechar, vamos fazer o nosso aqui, e a população fazendo deles lá, e aí chegou no momento que a população não se sente mais representada pela universidade, né? Então, eu acho que faltou esse debate. Eu acho que é um debate interessante, até nisso que você citou de esquerda e direita. É algo que aconteceu até um pouco com o Partido dos Trabalhadores. O Mano Brown citou isso num debate dele, que ele falou que o partido perdeu o diálogo com a população, né? O diálogo que o Lula tinha antes foi perdido, e nisso a população começou a dialogar com o que se mostrava ao contrário da ideia, né? O que se mostrava opositor disso. Se eu não dialogo com um, o outro está tentando dialogar comigo, eu vou por esse lado. Então, assim, é muito complicado essa fase que a gente está ultrapassando, né, de descrédito até da universidade pública, de achar que lá a gente não produz nada de útil realmente, que é só bagunça e tudo mais. E eu acho que, em vez da universidade acusar e manter essa relação distante, ou tentar enfrentar dessa forma, o diálogo seria o melhor caminho, os projetos de extensão, a gente realmente mostrar, ó, a gente produz isso, é isso que a gente está fazendo pela população, e a gente trazer, tipo, a universidade não ser só um espaço para o estudante que consegue uma oportunidade de se matar, de estudar e enfrentar um vestibular dificílimo e adentrar aqueles muros. É um espaço para a população, para quem se formou há anos ou para quem não tem formação, poder ter contato com conhecimento. É que você sabe que a gente está batendo um papo que acabou de se conhecer aqui no corredor como seres, enfim, atores sociais.
de que essa expressão da liberdade é plena aqui. Você acabou de falar sobre isso. Quando você está falando da série documental do hip hop como instrumento de transformação, você está usando a tua experiência necessária do laboratório de jornalismo na universidade para poder conversar com um segmento específico da cidade, que você conheceu em São Paulo, aqui em Bauru, e que não é compreendido por muitos que estão do lado de lá também. Não, com certeza. A nossa ideia, né, minha e da Arielle, quando a gente topou de fazer o TCC junto, foi realmente essa, de a gente devolver para Bauru de certa forma, ou pelo menos tentar devolver, né, 10% do investimento que Bauru fez na gente, né? Querendo ou não, é Bauru que me formou, é Bauru que me deu uma graduação e é Bauru que me transformou de um estudante de ensino médio para um profissional no mercado de trabalho. Então a gente sentia essa obrigação, e essa obrigação prazerosa de devolver para a cidade, de tentar romper essa barreira de alguma forma, né? E assim como nós, muitas pessoas da universidade também estão nos seus projetos de TCC, né? Buscando devolver para a cidade de alguma forma. E isso é muito interessante porque a gente, querendo ou não, já quebra estigmas. Já tive muitos contatos com pessoas da cidade que, quando falava em Universidade Estadual Paulista de Bauru, a Unesp de Bauru, as pessoas não, o pessoal de lá não está nem aí, por experiências até passadas, né? Pessoas que vieram, sugaram a cidade e foram embora. Então a gente já teve essa experiência desse distanciamento e vem tentando quebrar isso de certa forma. E pra gente, pra mim pelo menos, e acho que pra Arielle também, acho que não teria como a gente sair de Bauru fazendo outro trabalho que a gente não fosse devolver para a cidade algo. Por isso, em um outro canto e de um outro jeito, boa sorte e energia no projeto do Centro Cultural Acesso Popular. Não, obrigado. Um abraço para o Renato Magu. Sim, queria justamente mandar um abraço para o Magu por acreditar em mim até nisso, né? Desde a semana do hip hop do ano passado, que a gente começou a trabalhar junto, ele me inseriu, né, basicamente no movimento cultural da cidade, no movimento popular da cidade. Então eu queria deixar meu agradecimento a ele, né, parabenizar pelo Centro Cultural também, que a gente estava falando agora há pouco, que é um espaço para isso também, né, um ponto de troca, digamos assim. Falando em troca, obrigado por você ter aceito, topado aqui, sentar e conversar nesse bate-papo com experiência de jornalismo. E se eu não deixei você falar alguma coisa, por favor, a câmera é pública. Que isso, eu que agradeço o espaço aí, né? Assumo que fiquei nervoso no começo. Estava comentando que mesmo me formando em jornalismo no 4º ano, dar uma entrevista me parece muito mais difícil do que fazer a entrevista, né? Do que estar do outro lado. Mas para mim foi muito gostoso essa experiência. Agradeço bastante o espaço, contar um pouquinho do projeto. E eu acho que, em geral, assim, eu pude falar um pouco mais. Eu deixo em aberto o convite para todas as pessoas que tiverem contato com isso para conhecer um pouquinho mais da universidade, né? Conhecer também o Centro Cultural. Sei que às vezes parece muito distante, parece muito difícil, mas a gente tem muita coisa bacana acontecendo, muito projeto bacana, muito debate bacana. E isso só faz tudo que a universidade produz, só faz sentido se a cidade participar também, né? Senão a gente está fazendo algo sem função. Então fica o meu convite aí, o meu espaço para conhecer, entrar na página da FAAC, da Unesp, que é a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, que eu produzi bastante conteúdo para eles também, nos meus anos de assessor lá. Então, também eu como universitário, né, digo que a gente está buscando esse contato maior também para a população não se sentir acanhada, né, para conhecer um pouco mais esse universo também. Sorte e vida longa ao Centro Cultural Acesso Popular. Sorte e vida longa. O pessoal também quiser conhecer o Centro Cultural Acesso Popular, né? Cultura, educação, política, entretenimento, lazer. Você pode expor sua arte, você pode consumir arte, expor sua dança. E tá um mês aí em Bauru, né? Espero que siga por anos e anos na cidade aí promovendo isso e um pouco mais. Obrigado. No Câmara Livre a gente trocou experiências com Kaique Rezende Perucci, para quem não conhece o trabalho do Centro Cultural Acesso Popular, que acaba de ser inaugurado em Bauru, fica na rua São Gonçalo 481, ali na rua de Paralelepípedo. Sempre falo isso porque é difícil de falar, né? Paralelepípedo. No Bar da Rosa, do lado, para você conhecer e interagir com as manifestações culturais da cidade. Exato. Obrigado. Até o nosso próximo encontro aqui no Câmara Livre.